Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma aula extra. Nessa aula a gente vai verificar aí um procedimento de redução de dados construído aí com auxílio do software Excel, ao vivo, tá? Uma redução de dados daquele conjunto que a gente trabalhou na aula 2, na aula parte 2 lá, no módulo 3, no YouTube do sistema cloroformo 1,4 de oxano. Como a gente já tinha visto lá, são dados experimentais do tipo PXY, para uma mistura binária composta por cloroformo, que a gente está chamando de 1, e 1,4 de oxano, que a gente está chamando de 2. E essa mistura está a uma temperatura de 50 graus Celsius. Aqui a gente tem dados de pressão, composição na fase líquida, composição na fase vapor, e a pressão do sistema dada em quilopascal. Com o conjunto de equações que a gente está habituado, de posse desses conjuntos aqui operacionais, experimentais, a gente vai usar a equação de Margulis para determinar aí as propriedades dos coeficientes de atividade e da energia de Gibbs-GSS no nosso sistema, tá? E vamos partir desse conjunto de dados experimentais para fazer isso. O primeiro passo que eu vou tomar nessa resolução são os cálculos a partir do conjunto de dados experimentais. Para fazer isso, eu vou me aproveitar dessas duas equações aqui em cima apresentadas e, com base nelas, eu vou desenvolver aí o meu cálculo inicial. O primeiro passo é reproduzir os dados da tabela aqui, de pressão X1, Y1, reproduzir esse conjunto de dados aqui embaixo. Simplesmente copiei esses dados aqui. Então, isso aqui que eu estou marcando agora com amarelo é o meu conjunto de dados experimentais. Tudo que tiver aqui para o lado, eu vou calcular a partir de agora. Primeira coisa, eu vou calcular o X2, que é definido como 1 menos o meu X1, e o meu Y2, que é definido como 1 menos o meu Y1. Está aí calculado o X1 e está aqui calculado o X2 e o Y2. Desculpa. Estando os dois calculados, podemos partir para o cálculo aí do nosso γ1. O γ1 ele é definido como Y1 vezes a pressão do nosso sistema dividido por X1 vezes a pressão de 1 de saturação. A pressão de 1 de saturação é a pressão quando a gente tem apenas o componente 1 do sistema, que seria essa daqui. Importante salientar que essa pressão precisa ser fixada aqui, tá? Ela é a única propriedade que não se altera nesses cálculos. Com isso, eu consigo calcular aqui o meu valor de γ1 e consigo estender esse cálculo aí para as demais condições, tá? Mantendo fixada claramente a minha pressão de 1 de saturação. Está aí feito o meu cálculo para o γ1. Vou partir agora para fazer o cálculo para o γ2. Quem vai ser o γ2? Vai ser o Y2 vezes a pressão dividido por X2, que multiplica a pressão de 2 de saturação, que é a pressão quando eu só tenho o componente 2 no sistema. Nesse caso, ela vai estar aqui representada pela pressão 1 ali da tabela. Então, está aí calculado o meu γ2. Agora, eu vou calcular os LNs, né? Primeiro, o LN do γ1. Depois, o meu LN do γ2. Está aí calculado LN de γ1 e LN de γ2. Meu GE dividido por RT, ele vale X1 vezes Ln de γ1 mais X2 vezes Ln de γ2. Está aí calculado também meu GE dividido por RT. Próximo GE dividido por RT X1, X2, que é essa célula dividida por abre parêntese, X1 vezes X2. Aí também calculado. Observem que aparecem algumas determinações matemáticas, elas vêm e aparecem aqui nesses casos, devido aos conceitos de limite que a gente precisa utilizar para chegar nesses valores. Daqui a pouco a gente discute isso. Agora eu vou passar para a parte calculada da minha problemática, tá? A parte calculada eu vou precisar dessas outras equações aqui, que eu estou trazendo aqui para baixo para facilitar a nossa diagramação. E está aqui o meu conjunto de equações que eu vou precisar aqui para a minha parte 2 do problema. Primeira coisa que eu vou calcular, eu vou determinar os valores de Ln de γ1.
Lembrando, aqui eu quero determinar os valores dos parâmetros A12 e A21 da equação de Margulis aqui apresentada. Eu ainda não tenho o valor desses parâmetros, por isso eu estou estimando que eles valem aqui 0,1 e 0,1. Eu vou deixar esses valores estimados aqui apresentados e depois a gente vai se utilizar da ferramenta Solver do Excel para que a gente resolva obter os valores desses parâmetros aqui de forma mais precisa. Vou começar meu cálculo pelo ln do gama 1. Ele vale x2 ao quadrado, que é 1 menos esse x1 que está aqui, elevado ao quadrado, vezes o A12, mais 2 vezes o A21, menos A12, que multiplica o x1. Esse aí é o meu valor do ln do gama 1. Aqui eu preciso fixar alguns valores. Que os valores são esses? Os valores de A12 e A21. Então, eu preciso fixar essa célula. Eu preciso fixar essa célula. Eu preciso fixar essa célula. Estando todas fixadas, eu tenho aqui os cálculos dos meus LIs de gama 1. Observem que eu tenho como conjunto de dados do meu problema os valores de x1, tá? Esses valores são esses mesmos valores que estão aqui, eu só reproduzi eles aqui, para que a gente mantenha os mesmos valores de x1 e consiga com isso determinar os valores de pressão equivalente. Isso vai me servir para calcular essa célula aqui de desvio, tá? Que eu estou chamando, vou até marcar ela aqui com uma coloração verde diferente, mas é essa célula que a gente vai precisar aqui para resolver o nosso solver. Então, aqui o meu conjunto é dado, tá? Isso aqui é um dado, e lá de cima eu só estou reproduzindo ele aqui embaixo com o meu x1. Vou fazer agora o cálculo do ln do gama 2, que é o x1 elevado ao quadrado, que multiplica A12, que é constante, já vou até manter o constante aqui, mais 2 vezes o A12, aqui na realidade é o A21, preciso trocar. Que é o A12 menos o A21 vezes o x2, que é 1 menos esse valor de x1 que está aqui. Então, está aí calculado o meu ln de gama 2. O meu GE dividido por x1, x2 RT, ele está aqui apresentado, tá? Ele é dado direto como A21 vezes o x1 mais A12 vezes o x2, que é 1 menos x1. Aqui também eu preciso fixar esses valores de A12 e A21. Isso que eu estou fazendo agora. Fixados os valores, podemos estender aqui o equacionamento. A minha pressão, ela pode ser calculada como x1 vezes gama 1, que é a exponencial desse ln de gama que está aqui, vezes a pressão de 1 de saturação que eu tenho, tá? Ela me dada aqui. Essa é a minha pressão de 1 de saturação. Também é uma constante, preciso fixar. Mais x2, que é 1 menos esse valor de x1 que está aqui, vezes a exponencial do ln de gama 2, vezes a pressão de 2 de saturação, que é esse valor aqui de cima que eu também preciso fixar. Então, está aí calculada a minha pressão de saturação do meu sistema aqui apresentada. Aqui também, já tendo calculado o valor dessa pressão, eu tenho como calcular o meu valor do Y1.
que é x1 vezes a exponencial desse linho de gama aqui, vezes a pressão de onda de saturação, que é essa pressão aqui, que eu vou fixar mais uma vez, dividido pela pressão total do sistema que eu acabei de calcular. Aqui temos aqui, então, x1, gama 1 vezes a pressão de onda de saturação, que eu preciso fixar, dividido pela pressão total, que é essa célula aqui. Pronto. Esse é o meu Y. Então, temos calculado a pressão, o Y, falta aqui apenas o GE dividido por RT. O GE dividido por RT nada mais é do que essa célula que eu acabei de calcular aqui, que multiplica x1 e multiplica 1 menos x1. Está também calculado. Então, temos todas as propriedades aqui calculadas, eu preciso apenas calcular o meu desvio na pressão. Meu desvio na pressão eu vou calcular como módulo do valor da pressão calculada menos a pressão experimental dividido pela pressão experimental. Essa vai ser minha célula de desvio na pressão. Se a gente observar, eu tenho aqui 13 pontos experimentais, tá? Então, eu vou fazer a minha soma dessas 13 células e vou dividir essa soma pelo número de pontos, que são 13. 24,59%, considerando esses valores de parâmetros A1, 2 e A2. Agora, o nosso problema se resume ao solver. Vamos usar o solver para resolver matematicamente essa questão. O que é que eu preciso do solver? A gente precisa agora resolver no solver o nosso problema. Para isso, eu vou usar a célula objetivo como a desvio na pressão, tá? Essa célula de desvio na pressão, eu vou pedir que ela tenha o mínimo valor possível. Eu quero minimizar esse erro na pressão, alterando os valores das minhas células variáveis, que nesse caso são as células de A1, 2 e A2, 1. Aqui é importante eu tornar essas variáveis restritas não negativas. Isso aqui é o quê? Se eu deixar isso marcado, eu assumo que eu só posso ter valores positivos para A1, 2 e A2, 1. Nesse caso, eu quero que eu deixe esse valor alternável. Eu posso ter tantos valores positivos como valores negativos, por isso eu não marco essa célula. Ela normalmente vem marcada, então é importante que a gente desmarque essa célula. Fazendo isso, clicando em resolver, o solver consegue solucionar o nosso problema e a gente consegue obter aqui os valores de A1, 2 e A2, 1. Observe que o nosso erro percentual na pressão caiu para 1,35%, que é um desvio bem mais aceitável, e a gente consegue aí solucionar o problema, solucionar essa situação aí desse problema de equilíbrio de fase de forma razoavelmente simples. Esse era o conteúdo aí da aula de hoje, era esse passo que eu queria ensinar a vocês, e a gente se encontra na próxima aula. Até mais.